Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Podem ficar à vontade para utilizar o chat ou o microfone, tudo bem? Boa tarde, professor. Pessoal, alguém está com alguma dúvida antes da gente iniciar a nossa aula de hoje? Como que está o conteúdo para vocês até o momento? Eu tive um pouco de dificuldade para fazer os últimos exercícios, muito por conta do vocabulário mesmo, das palavras. Aí alguns eu tive que colocar no tradutor para eu saber o que era. Mas essas palavras eram palavras que nós não tínhamos visto na aula? Ou era mais um vocabulário que tinha ido além? As palavras que a gente viu na aula, ok. Realmente foi o que era além, que faltou para mim, conhecimento mesmo, de vocabulário. Tá. Faz até parte, né, do ensino, quando você vai realizar uma atividade, ao mesmo tempo você tem contato com conteúdo complementar. Né? Sim, então sim. não é errado você ir atrás da tradução dessas palavras quando você não sabe. Né? Mas eu vou começar a dosar mais nessa questão do vocabulário, mas mesmo assim, uma hora ou outra você vai ter contato com uma palavra que você não sabe. Você pode me consultar ou você pode consultar o tradutor, tá? Você pode ficar à vontade em relação a isso, mas em relação ao vocabulário da aula, você conseguiu fazer bem. Consegui. A única dúvida que eu tive, você tirou ali no grupo para mim. Ah, perfeito. A questão do edge do border, né? Isso. Tá. Mais alguma coisa? Pessoal também? Foi só aquilo mesmo, né? Foi só aquilo. O resto tá tranquilo. Tá. Bom, então vamos dar início na nossa aula de hoje e eu vou começar a trazer aulas temáticas, né? Aulas que nós vamos falar sobre coisas específicas dentro de um contexto em específico. Assim a gente consegue ver conversações na prática, como que você vai ver conversações com os termos e expressões que vamos analisar. Vai ser uma forma muito melhor de vocês se familiarizarem com o conteúdo e vocês também já começam a pôr em prática da forma que ele aparece na maioria dos contextos em inglês. Tá? Hoje a gente começa o primeiro contexto que nós vamos analisar é acerca das eleições. Então, termos relacionados a eleições de uma forma geral, termos, expressões, tá? Tanto verbos quanto adjetivos quanto substantivos, tá? E nós começamos a aula, né, falando sobre esses três termos. Vemos ballot box, electronic ballot box e a questão do can you tell, que eu já falei com vocês em aulas passadas, mas eu trago aqui como uma revisão. Tá? Ballot box, electronic ballot box e a questão do can you tell. Bom, ballot box é urna. Electronic ballot box, urna eletrônica. E o can you tell, quando utilizamos como from, tem o sentido de diferenciar, certo? Então, os termos novos mesmo, aqui nesse primeiro momento, é ballot box e electronic ballot box. Você deve saber que o Brasil é um dos únicos países que tem um sistema eleitoral utilizando a urna eletrônica. Na grande maioria dos países, assim foi no Brasil também por décadas, até nos anos 90, né? A utilização de urnas. Então você colocava lá a sua cédula, todo mundo aqui dessa época, né? Coloca lá a sua cédula, coloca na urna. E assim é na maioria dos países até hoje. E aqui no Brasil nós utilizamos a urna eletrônica. Acontece que a urna, que a gente coloca a cédula ali,
física, chamamos de ballot box. Ballot box. Já a urna eletrônica, a gente diz electronic ballot box. Electronic ballot box. Certo? Ballot box e electronic ballot box. Tá? Então, quando eu digo in USA, they use ballot boxes. In USA, they use ballot boxes. Significa nos Estados Unidos, eles usam urnas. Não urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas é electronic ballot box. Como, por exemplo, no Brasil, nós usamos urnas eletrônicas. In Brazil, we use electronic ballot boxes. In Brazil, we use electronic ballot boxes, tá? Uma urna, ballot box. Duas ou mais, ballot boxes, tá? Plural, ballot boxes, tá? A gente não fala ballots boxes porque ballot box, ballot é um adjetivo é invariável. Então, ballot boxes, tá? Do you believe in electronic ballot boxes? Do you believe in electronic ballot boxes? Ou seja, você acredita ou você confia em urnas eletrônicas? Do you believe in electronic ballot boxes? Tá? The woman is voting in the electronic ballot box. Faltou o in aqui antes do the. The woman is voting in the electronic ballot box. Tá? Tem um in aqui, só que foi um erro de digitação. The woman is voting in the electronic ballot box. Ou seja, a mulher está votando na urna eletrônica. Agora aqui nós temos um eleitor nos Estados Unidos votando também, mas lá eles não usam a urna eletrônica, que é a electronic ballot box. Eles usam apenas a urna, que é ballot box. Então, the man is in front of the ballot box. He will vote, but not voted already. Então, the man is in front of the ballot box. He will vote, but not voted already. Ou seja, aquele homem está na frente da urna. The man is in front of the ballot box. He will vote, but not voted already. He will vote, but not voted already. Ou seja, ele vai votar. He will vote, but not voted already. Ou seja, mas não votou ainda, certo? O verbo votar em inglês é vote. Escreve vote. Esse vote significa votar em inglês. Se eu quero falar que eu estou votando, I am voting, como é esse caso aqui de cima, ou a mulher está votando, the woman is voting, ou ela está votando, she is voting, tá? Se eu quero dizer que eu votei, I voted. Ele votou, he voted. Ela votou, she voted. Então, he will vote, ele vai votar. But not voted already, mas não votou ainda. But not voted already. Tudo bem? Mas não votou ainda. Voted. Tá? Can you tell a electronic ballot box from a ballot box? Can you tell a electronic ballot box from a ballot box? Lembrando que o can you tell, quando nós utilizamos com o from, tem o sentido de diferenciar. Então, can you tell a electronic ballot box from a ballot box? Ou seja, você consegue diferenciar, utilizamos junto com o from. Can you tell como from. Então, você consegue diferenciar uma urna eletrônica de uma urna? Ou seja, can you tell a electronic ballot box from a ballot box? Tá? Então, urna, ballot box. Urna eletrônica, electronic ballot box. E o can you tell, que é utilizado como from, tem o sentido de diferenciar. Tá? Então, até coloquei essa observação para vocês aqui em cima. Can you tell, quando acompanhado de from, possui o sentido de diferenciar. Can you tell from, diferenciar uma urna eletrônica de uma urna. Certo? Can you tell our system from American system? Can you tell our system from American system? Ou seja, você consegue diferenciar nosso sistema do sistema americano? Can you tell como from. Então, can you tell our system? Você consegue diferenciar nosso sistema do sistema americano? From American system. Tá? Ou você, por exemplo, consegue diferenciar o Brasil da Argentina? Can you tell Brazil from Argentina? Ou você consegue diferenciar um rádio de uma televisão? Can you tell a radio from a television?
tá? Do you think you can tell heaven from hell? Ou seja, você acha que você consegue diferenciar o paraíso do inferno? Do you think you can tell heaven from hell? Como na música do Pink Floyd, Wish You Were Here, que eu também trouxe esse exemplo quando nós analisamos inicialmente o Can You Tell. Então, do you think you can tell heaven from hell? Você acha que consegue diferenciar o paraíso do inferno? Can tell heaven from hell. Can tell com from tem o sentido de diferenciar, tá? Então, can you tell Brazil from Argentina? Você consegue diferenciar o Brasil da Argentina? Ou can you tell Coke from Pepsi? Você consegue diferenciar Coca-Cola de Pepsi? Ou você consegue diferenciar um homem de uma mulher? Can you tell a man from a woman? Tá? Você consegue diferenciar uma mulher de um homem? Can you tell a woman from a man? Tá? Agora vamos ver aqui uma conversação que a gente utiliza tanto o ballot box quanto o electronic ballot box e o can you tell. Uma conversação entre Matt e Joe. Temos assim: Hey Joe, where can I vote this year? Hey Joe, where can I vote this year? Ou seja, onde eu posso votar esse ano? Where can I vote this year? Hey Matt, you can go to any school in the city. There will be some ballot boxes. Hey Matt, you can go to any school in the city. There will be some ballot boxes. Ou seja, oi Matt, você pode ir para qualquer escola na cidade. Lá haverão urnas. There will be some ballot boxes. Lá haverão algumas urnas. There will be some ballot boxes. O Matt diz: Can you tell it from electronic ballot boxes? Ou seja, você consegue diferenciar isso, it? Isso está fazendo referência ao ballot box aqui em cima. Então, can you tell it from electronic ballot boxes? Você consegue diferenciar isso, ou seja, você consegue diferenciar urnas de urnas eletrônicas from electronic ballot boxes? O Joe diz: Yes, for sure. It is really different. Electronic ballot boxes are used just in a few countries. Yes, for sure. It is really different. Electronic ballot boxes are used just in a few countries. Ou seja, sim, é claro. Yes, for sure. It is really different. Ou seja, isso é muito diferente. Ou it is so different. Ou it is quite different. Ou it is very different. Todos esses termos expressam intensidade, né, que é muito diferente, really different, so different, quite different, very different. Electronic ballot boxes are used just in a few countries. Urnas eletrônicas são usadas apenas em alguns países, certo? Continuando aqui, temos agora só essa parte em relação ao can you tell, para ficar mais claro para vocês. Então, can you tell water from milk? Can you tell water from milk? Ou seja, você consegue diferenciar água de leite? Can you tell water from milk? Você consegue diferenciar o Brasil da América? Lembrando que muitas pessoas, né, principalmente os americanos, quando diz América, não está fazendo referência à América como um todo. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, não. Quando o americano diz América, eles estão falando em relação aos Estados Unidos. Para o americano, o América, os Estados Unidos e ponto final. Certo? Então você consegue diferenciar o Brasil da América? Can you tell Brazil from America? Ou você consegue diferenciar o Bolsonaro do Lula? Can you tell Bolsonaro from Lula? Ou você consegue diferenciar inglês de espanhol? Can you tell English from Spanish? Você consegue diferenciar inglês de espanhol? Can you tell English from Spanish? Você consegue diferenciar um tesouro de um pouco de lixo? Você consegue diferenciar um tesouro de um pouco de lixo? Can you tell a treasure from some trash? Can you tell a treasure from some trash? Tá? Ou você consegue diferenciar um iPad de um iPhone? Can you tell an iPad from an iPhone? Can you tell an iPad from an iPhone? Certo? Então, can you tell como from tem o sentido de diferenciar. Ballot box, urna. Electronic ballot box, urna eletrônica. Esses são os 3 termos da aula até este momento. Lembrando que você não precisa ficar se preocupando com esses outros termos que estão em branco, tá?
sempre apenas preste atenção que está destacado em vermelho ou em azul. Tá? Em relação a essa primeira parte da nossa aula, como que tá? Precisa de mais exemplos? Alguma explicação adicional? Pode usar o chat, o microfone. Como que tá para você até agora? Certo, vamos dar continuidade então. Bom, na continuidade nós temos election, candidate e running politician. Election, candidate e running politician, tá? São três termos importantes e são muito fáceis, tá? Porque candidate e running politician são sinônimos, significam candidato ou candidata. Então, se você quer falar candidato ou candidata em inglês, você vai dizer candidate ou running politician, enquanto election significa eleição, tá? Coloquei aqui que running politician e candidate pode ser tanto candidato quanto candidata, porque certos substantivos em inglês, eles têm a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Alguns substantivos específicos têm uma forma para o masculino ou para o feminino, como a palavra ator. Ator, homem, é actor. Agora, atriz é actress. Actor ou actress. Actor ou actress. Ou seja, atriz, actress, ator, actor. Agora, outro substantivo como dentist. Dentist é dentista, tanto homem quanto mulher. Tá? Doctor. Doctor é tanto médico quanto médica. She is a doctor, he is a doctor. Tá? Dependendo do contexto, doctor vai ter o sentido de médico ou médica. E o mesmo acontece para candidate e running politician. Ambos os termos significam candidato ou candidata dependendo da situação. She is a candidate. She is a running politician. He is a candidate. He is a running politician. Tudo bem? Então, tanto running politician quanto candidate significa candidato ou candidata dependendo do contexto. Tá? Então, running politician e candidate são sinônimos. Ambos significam candidato ou candidata. A diferença principal é que candidate é mais formal. Quando você diz running politician, você está utilizando um linguajar um pouco mais informal. Se você quer ser mais formal, né, em contextos mais formais, você diz candidate. Né? Você não vai ver na CNN, na BBC, na Deutsche Welle, alguém falando running politician. Você vai ver candidate, que é a forma formal. Tá? Então, the election is coming. The election is coming, ou seja, a eleição está chegando. Election é eleição. Who is your candidate? Who is your candidate? Ou seja, quem é o seu candidato? Who is your candidate? Quem é o seu candidato? Tá? Ou até mesmo who is your running politician? Who is your running politician? Ou seja, quem é o seu candidato ou quem é a sua candidata? Tá? Tanto candidate quanto running politician, candidato ou candidata. Se eu digo she is a candidate, ela é uma candidata. He is a candidate, ele é um candidato. She is a running politician, ela é uma candidata. Ou he is a running politician, ele é um candidato. A diferença entre os dois é que candidate é mais formal. The photo was taken when he was a running politician, né, na eleição do Trump em 2016. The photo was taken when he was a running politician. Aquela foto foi tirada quando ele era um candidato, mas poderia também essa frase ser escrita substituindo running politician por candidate. Candidate fica mais formal. Então, the photo was taken when he was a candidate, que é exatamente como temos nesse caso, né, na eleição do Biden.
The photo was taken when he was a candidate ou when he was a running politician. Novamente, a diferença entre os dois é o nível de formalidade. Candidate é mais formal, running politician menos formal. Tá? The last election in USA was in 2022. The last election in USA was in 2022. Ou seja, a última eleição nos Estados Unidos foi em 2022. The last election in USA was in 2022. A última eleição, the last election in USA was in 2022 ou 2022. Tá? A gente pode falar os anos em inglês da forma completa, então 2022, 2022, ou a gente pode falar os dois primeiros números e os dois últimos, então 20 e 20, os dois últimos 22, 22, então 2022, ou 2000, 2022, 2022, tá? Bom, um exemplo com música que eu me recordei que a gente utiliza o Running Politician é uma música do Van Halen chamada 5150. O álbum se chama 5150 e a faixa título tem esse refrão. I feel like a running politician, just trying to please you all the time. I feel like a running politician, just trying to please you all the time. Ou seja, eu me sinto como um candidato ou eu me sinto como uma candidata. I feel like a running politician, tentando somente te agradar o tempo inteiro. Just trying to please you all the time. Please significa agradar, satisfazer. Então, please you, te agradar. Please her, agradar ela. Please me agradar. Please you, te agradar. Ele está tentando te agradar. He is trying to please you. Tá? Mas esse não é o ponto principal. Fica como um termo complementar para vocês. I feel like a running politician. Eu me sinto como um candidato. Ou também poderia ser I feel like a candidate. Eu me sinto como um candidato ou candidata. Como eu disse, candidate é mais formal. Em músicas, os músicos, os compositores não se preocupam com a formalidade. Até mesmo músicas dos Beatles, vocês vão ver muitos erros de concordância ali, erros gramaticais, porque não é preocupação. Então tome cuidado quando você quiser aprender algum termo adicional, alguma coisa com uma música. Tome cuidado porque nem sempre aquela tradução vai estar correta, dependendo do site, e nem sempre aquela tradução vai estar da forma mais formal. Às vezes tem formas mais formais do que aquela expressa na música. Tá? Agora, conversações que nós podemos tanto colocar candidate como running politician e election. Sarah e Mark. Hi Mark, who is your candidate for president? Hi Mark, who is your candidate for president? Ou seja, oi Mark, quem é o seu candidato para presidente? Ou who is your running politician for president? Who is your candidate ou who is your running politician? Quem é o seu candidato a presidente? Hey Sarah, it is Trump, for sure. Hey Sarah, it is Trump, for sure. Ou seja, oi Sarah, hey Sarah. É o Trump, é claro. It is Trump, for sure. How dare you to believe in that running politician? How dare you to believe in that running politician? Ou seja, como você se atreve? How dare you? Como você se atreve? Como você se atreve a acreditar naquele candidato? How dare you to believe in that running politician? How dare you to believe in that running politician? Tá? Ou how dare you to believe in that candidate? Tá? He is much better than Biden. He is much better than Biden. Ou seja, ele é muito melhor que o Biden. He is much better than Biden. Sarah responde, I do not agree with that. Biden is the best candidate and he will win this election. I do not agree with that. Biden is the best candidate and he will win this election. Ou seja, eu não concordo com aquilo. I do not agree with that. Biden is the best candidate and he will win this election. Biden é o melhor candidato e ele vai vencer essa eleição. Poderia ser também Biden is the best running politician. Já que são sinônimos, a diferença é que candidate é mais formal. Tá? Continuando, uma conversação entre a Taylor e o Trevor. When will be the next election in US? When will be the next election in US?
os americanos, né, de forma geral, eles fazem referência aos Estados Unidos como USA, como America ou apenas como US. In US, ou seja, nos Estados Unidos, United States. USA ou US, porque USA, United States of America, US apenas United States. Então, when will be the next election in USA? Quando vai ser a próxima eleição nos Estados Unidos? Next year, 2024. Next year, 2024, ou seja, no próximo ano, no ano que vem, 2024. Will there have some running politicians? Will there have some running politicians? Ou seja, vai ter alguns candidatos? Ou will there have some candidates? Ou will there have some running politicians? O Trevor diz, for sure, but not too much for president. In America, there are just a few candidates for the White House. For sure, but not too much for president. In America, there are just a few candidates for the White House. Ou seja, é claro, for sure, but not too much for president. Ou seja, é claro, vai ter muitos candidatos, for sure, but not too much for president. Mas não muito para presidente. Poderia ser também, but not so much, ou but not quite much, ou but not so much, ou but not bloody much. In America, there are just a few candidates for the White House. In America, there are just a few candidates or there are just a few running politicians for the White House. Ou seja, nos Estados Unidos há apenas alguns candidatos para a Casa Branca. Tá? E de fato, não é que só tem dois. Né? Não é que é só o republicano e só o democrata. Existem outros partidos, tem Partido Comunista nos Estados Unidos, tem até partido nazista, que é legalizado, né? Então, existem vários candidatos a presidente, mas 95% dos votos, aí, pelo menos, são destinados aos candidatos democratas e aos republicanos. Tá? Então, running politician e candidate, candidato ou candidata, e election é eleição. Continuando aqui, nós temos o ballot, politics e politician. Ballot, politics e politician. Então, novamente, para enfatizar a pronúncia. Ballot, politics e politician. Ballot é cédula. Cédula de votação. Lembra que eu falei que lá fora a gente coloca ali numa cédula e coloca essa cédula numa urna? Então, essa cédula se chama ballot. Por isso que a urna se chama ballot box, porque é uma caixa de cédula. Ballot box. Politics significa política. Tá? Politics significa política e politician significa político ou política. Qual a diferença? Que esse politics é política de política pública, política privada, e esse politician é político ou política fazendo referência a uma pessoa, para dizer que ele é um político, como ele é um deputado, ou ele é um senador, ou ele é uma senadora, ela é uma política. Tá? Esse politics é política no sentido de a política da empresa, ou a política do Brasil é complicada, tá? Esse politics se dá tanto no campo privado quanto no público. A política da empresa, ou a política do campus, a política da faculdade, né, no sentido das normas da faculdade. Tá? Então, politics se dá tanto no campo privado quanto no público. Tá? A gente tem outros sinônimos nesse caso, que é o policy. Policy com Y. Mas agora nós estamos analisando o politics, você pode tanto traduzir esse politics quanto política no campo privado quanto no setor público também. Tá? Então, the ballot is in the ballot box. The ballot is in the ballot box. Ou seja, a cédula está na urna. A cédula está na urna. The ballot is in the ballot box. The politician wants to see your ballot. The politician wants to see your ballot. Ou seja, o político ou a política quer ver a sua cédula. Tá? Você diz the politician wants, porque falar que o político quer ver é a mesma coisa do que dizer que ele ou ela quer ver. She wants, he wants, the politician wants. The politician wants to see your ballot. Ou seja, o político ou a política quer ver a sua cédula. Tá? I am tired of politics. I am tired of politics. Ou seja, eu estou cansado de política.
né? Esse politics pode ser tanto política, como eu disse, no setor privado, quanto política no setor público. Tá? Então, por exemplo, the company's politics. The company's politics, ou seja, a política da empresa, a política da companhia, né? Política de qualidade, ou política de trabalho, ou política de prestação de serviço, the company's politics. Tá? Assim como posso dizer, por exemplo, que a política no Brasil é difícil de entender. The politics in Brazil is hard to understand. The politics in Brazil is hard to understand. Então agora eu estou fazendo referência ao quê? A política do setor público. Anteriormente eu disse política de qualidade, política de prestação de serviço, né? Politics se dá tanto no setor privado quanto no setor público. Tá? Então nós temos aqui: he will put the ballot in the ballot box. He will put the ballot in the ballot box. Novamente, fazendo referência ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, ele vai pôr a cédula na urna. He will put the ballot in the ballot box. He will put the ballot in the ballot box. Ele vai pôr a cédula de votação dentro da urna. Tá? The politician will use his skills with politics to solve some problems. The politician will use his skills with politics to solve some problems. Ou seja, o político vai usar as habilidades dele. O político vai usar as habilidades dele. The politician will use his skills with politics. Ou seja, o político vai usar as habilidades dele com política. The politician will use his skills with politics to solve some problems. Né, para resolver alguns problemas. Né, no caso, o governo do Lula está tendo muitos entraves com o Congresso, e para fazer a coisa acontecer, eles têm algumas artimanhas, né, como, por exemplo, pressionar o presidente do Congresso, falar: olha, se você não ajudar para passar certa coisa para frente, a gente vai desenterrar ou vai sair de cima de alguns processos no STF que está em cima de você, que está parado ali por conveniência, e daí as coisas acontecem no Congresso. O Brasil é assim mesmo. Em qualquer lugar do mundo, política é política. Então, o político vai usar as habilidades dele com política para resolver alguns problemas. The politician will use his skills with politics to solve some problems. Tá? O político vai usar as habilidades dele com política. The politician will use his skills with politics. Tá? Então, politician, político ou política, no sentido de homem, mulher, que é uma política. She is a politician, he is a politician. Politics é política pública ou política de uma empresa, e ballot é cédula de votação. Então, nessa conversação, nós temos entre Carl e Martha: I will put my ballot in the post box this election. I will put my ballot in the post box this election. Post box em inglês significa caixa de correio, tá? Porque nos Estados Unidos as pessoas podem votar pelo correio, vão lá e colocam a cédula dela de votação. I will put my ballot in the post box this election. Ou seja, eu vou colocar minha cédula de votação na caixa de correios nesta eleição. A Martha diz: Is not it susceptible to fraud? Is not it susceptible to fraud? Is not it susceptible to fraud? Ou seja, isso não é suscetível a fraude? No, for sure. Não, é claro. Your ballot is safe by the hands of U.S. elections system. Your ballot is safe by the hands of U.S. elections system. Ou seja, a sua cédula está segura. Your ballot is safe. Sua cédula está segura nas mãos do sistema de eleições dos Estados Unidos. By the hands of U.S. elections system. I do not believe in that. I do not believe in that. Ou seja, eu não acredito naquilo. My politician told me it is susceptible to frauds. My politician told me it is susceptible to frauds. Ou seja, meu político ou a minha política me disse que isso é suscetível a fraude. O Carl diz: Your politician does not understand about politics. Your politician does not understand about politics. Aqui eu utilizo does not porque dizer que o seu político não entende é a mesma coisa do que dizer que ele não entende ou ela não entende. He does not understand,
She does not understand. Então, seu político não entende sobre política. Your politician does not understand about politics. Certo? Mais uma. How many ballots still to count? How many ballots still to count? Ou seja, quantas cédulas faltam contar? Alguns milhões, relaxa, ou seja, some millions. Some millions, faltam alguns milhões ainda. Relaxe, relax. It is impossible. I want to know as soon as possible who won this election. It is impossible. I want to know as soon as possible who won this election. Ou seja, isso é impossível. Eu quero saber assim que possível quem venceu essa eleição. Who won this election? I hope my politician wins that. I hope my politician wins that. Ou seja, eu espero que meu político vença aquela eleição. I hope my politician wins that. I don't care at all. I am full of politics already. I do not care, ou I don't, né? Don't é a contração do do com not. Então, I don't care at all, ou seja, eu não me importo muito. I am full of politics already. I am full of politics already. Ou seja, eu já estou cheio ou já estou cheia de política, né? Política no sentido de normas. Se fosse que eu estou cheio de política, a mulher seria politician. I am full of politician. Tudo bem? Então, politician é político ou política, para dizer que ele é político ou ela é política. Politics é política da empresa, política de prestação de serviço ou política pública, né? Falar que a política no Brasil é difícil, the politics in Brazil is hard. Ou apenas o ballot, que é cédula de votação. Bom, até agora tudo bem com a nossa aula, estão conseguindo acompanhar? Quer que eu explique alguma coisa, dê mais exemplos? O ritmo está muito lento, está muito rápido, como que está? Certo, a gente já vai dar continuidade. Bom, continuando aqui, nós temos o voter, o vote counting e o campaign. Voter, vote counting e campaign. Voter significa eleitor ou eleitora. Lembrando que certos substantivos em inglês fazem referência tanto a homem quanto a mulher. Voter é tanto eleitor quanto eleitora. Vote counting significa contagem de votos e campaign significa campanha, certo? Então, the voter is not motivated. The voter is not motivated, ou seja, o eleitor ou a eleitora não está motivado, não está motivada. I am waiting for the vote counting. I am waiting for the vote counting, ou seja, eu estou esperando pela contagem de votos. His campaign was the best this election. His campaign was the best this election, ou seja, a campanha dele foi a melhor nesta eleição. His campaign was the best this election. Tá? Are they voters from Trump? Are they voters from Trump? Caso você não consiga ver, são 4 mulheres formando a frase Make America Great Again, né, que é o slogan do Trump, fazer a América boa de novo. Se eu não me engano, o slogan da candidatura dele de 2024 vai ser Save the America Again, ou seja, salve a América de novo, Save the America Again. Se eu não me engano, vai ser isso. Are they voters from Trump? Ou seja, eles, no caso elas, né, porque só tem mulher aqui, então they é elas. Are they voters from Trump? Ou seja, elas são eleitoras do Trump? Voter no singular, voters no plural. Tá? Biden's campaign was full of mysteries.
Biden's campaign was full of mysteries, ou seja, a campanha do Biden foi cheia de mistérios. Biden's campaign was full of mysteries. A campanha do Biden foi cheia de mistérios, coisas envolvendo o filho dele, são várias coisas, né? Enfim, todo político, todo partido tem, não adianta isso em qualquer lugar, não é só no Brasil, não. Tá? Então, Biden's campaign, a campanha do Biden. Tá? Aqui nós temos esse tweet icônico, acho que é o tweet mais compartilhado, mais falado da história do Twitter, que é o Trump reagindo à contagem de votos, né? Que ele colocou stop the count, ou seja, pare a contagem. Mas a gente viu que contagem de voto não é vote counting. Sim, mas a gente pode substituir vote counting por apenas counting ou por apenas count. Então ele poderia dizer stop the counting ou stop the vote counting. Tá? Então pare a contagem ou pare a contagem de votos. Tá? Então contagem de votos, tanto vote counting quanto apenas counting, quanto apenas count. Stop the count ou stop the counting ou stop the vote counting. Claro que esse counting é contagem, não necessariamente contagem de votos. Né? Se você está lá colhendo laranja no tomate, eu falo, tomate no mercado, eu falo, pare, stop the counting, ou seja, pare a contagem. Se você está pegando tomate, laranja no chão do mercado, eu falo para você stop the counting, eu falo para você parar a contagem de tomate e laranja ou a contagem de votos? A contagem de tomate e laranja, porque é o contexto. Agora, vote counting é especificamente contagem de votos, por isso que eu coloquei aqui no slide. Ó, vote counting é contagem de votos. Mas nesse contexto eleitoral, stop the count significa pare a contagem de votos, assim como stop the counting também significaria pare a contagem de votos. Tá? Então, stop the count, stop the counting, pare a contagem. Tá? Agora nós temos aqui mais conversação para deixar ainda isso mais claro para vocês. Did you vote in the local election? Did you vote in the local election? Ou seja, você votou na eleição local? Yes, I did. Ou seja, sim, eu votei. Eu fiz isso. I wanted to have a say as a voter. I wanted to have a say as a voter. Ou seja, eu queria ter uma posição, eu queria ter uma voz como eleitor. The candidates worked hard during the campaign. The candidates worked hard during the campaign. Ou seja, os candidatos ou as candidatas trabalharam firme durante a campanha. Ou the running politicians worked. Tá? Ou seja, os candidatos trabalharam duro, pesado durante a campanha para nos ajudar, to get our support, né? para nos ajudar, para receber o nosso apoio. It took a while for the final results to be announced. It took a while for the final results to be announced. Ou seja, levou um tempo para o resultado final ser anunciado. Because they carefully counted the votes. Because they carefully counted the votes. Porque eles cuidadosamente contaram os votos. They carefully counted the votes. Novamente, eu trago essas conversações, mas não é para você ficar traduzindo termo a termo, ficando preocupado com isso. Tanto que eu até coloco a tradução aqui do lado justamente para isso, para vocês terem uma noção do contexto, tá? Eu quero mostrar para vocês nesse momento, né? Ainda nós não estamos treinando a conversação. Nesses primeiros dias a gente está apenas... Nesse primeiro momento a gente ainda está somente vendo como que se comporta, né, esses termos. Tá? Então não se preocupe com outros termos na conversação que não sejam os que estão destacados em vermelho. How did you feel about the outcome? How did you feel about the outcome? Ou seja, como você se sentiu com o resultado da eleição, né? Honestly, I was surprised. Ou seja, sinceramente, eu fiquei surpreso. The candidate who had the most visible campaign didn't win. The candidate who had the most visible campaign didn't win, ou did not win. Ou seja, o candidato que teve a campanha mais visível, né, maior, não venceu. It shows that the voters can be unpredictable. It shows that the voters can be unpredictable. Ou seja, isso mostra que os eleitores podem ser imprevisíveis.
The vote counting showed that every vote is important. The vote counting showed that every vote is important. Ou seja, a contagem de votos mostrou que cada voto é importante. Ou the counting showed, ou the count showed. Tá? The vote counting, ou apenas the counting, ou apenas the count. Tá? Nessa outra conversação, nós temos: Are you following the presidential campaign? Are you following the presidential campaign? Ou seja, você está seguindo, você está acompanhando a campanha presidencial? Yes, it's hard to ignore, ou seja, sim, é difícil ignorar. The candidates are working hard to convince the voters to support them. The candidates are working hard to convince the voters to support them. Ou seja, os candidatos ou the running politicians, the candidates ou the running politicians, estão trabalhando pesado, estão trabalhando duro para convencer os eleitores, to convince the voters, to support them, para ajudar eles. I wonder how they will count the votes this time. I wonder how they will count the votes this time. Eu me pergunto como eles vão contar os votos desta vez. It's always exciting and nerve-wracking, ou seja, é sempre always exciting, ou seja, é sempre emocionante, ou é sempre animador, né, um momento de muita ansiedade, and nerve-wracking, né, e estressante, ou apenas, em vez de nerve-wracking, poderia ser and stressing. Tá? Many people are voting this year. Many people are voting this year, ou seja, muitas pessoas estão votando neste ano. Yes, the candidates' efforts to engage the voters are paying off. Ou seja, sim, os esforços dos candidatos para envolver os eleitores estão valendo a pena. It's great to see people participating in the democratic process. It's great to see people participating in the democratic process. Ou seja, é bom ver pessoas participando nesse processo democrático. Now we just have to wait for the counting to know who will be the next president. Now we just have to wait for the counting to know who will be the next president. Agora nós só precisamos esperar pela contagem, for the counting, ou for the count, ou for the vote counting, to know who will be the next president, para saber quem vai ser o próximo presidente. Counting, vote counting, ou apenas the count. Tá? É importante que a gente analise essas conversações, porque vocês começam a ter noções de termos que só aparecem em contextos específicos. Democratic process, em contextos jurídicos, contextos de campanha, de democracia, né? Então é importante que que a gente separe aulas para falarmos sobre termos e expressões relacionados a conteúdos específicos, até para a gente ter uma boa ideia de outros termos também, né, que estão dentro dessas situações especiais. E para fechar, nós temos essa última conversação. Have you ever volunteered for a political campaign? Have you ever volunteered for a political campaign? Ou seja, você já se voluntariou para uma campanha política? Yes, I have. Sim, eu já. It was a rewarding experience. It was a rewarding experience. Foi uma experiência recompensadora. I helped with voter registration and spreading awareness about the campaign. I helped with voter registration and spreading awareness about the campaign. Ou seja, eu ajudei com o registro de eleitores e com a divulgação, né, da campanha, seriam santinhos, né? On election day, I also assisted with the count. On election day, I also assisted with the count. Ou seja, no dia da eleição, eu também ajudei com a contagem, with the count, ou with the vote counting, ou apenas with the count. It was interesting to see how it all works. It was interesting to see how it all works. Ou seja, isso foi interessante de se ver como isso tudo funciona. How important is vote counting in an election? How important is vote counting in an election?
ou seja, o quão importante é a contagem de votos em uma eleição. How important is vote counting, ou how important is counting, ou how important is the count. It's very important, ou seja, é muito importante. Accurately counting the votes ensures that every voter's voice is heard. Accurately counting the votes ensures that every voter's voice is heard. É muito importante contar os votos com precisão para garantir que a voz de cada eleitor seja ouvida. Tá? It helps maintain the integrity of the election and builds trust in the democratic process. It helps maintain the integrity of the election and builds trust in the democratic process. Ou seja, isso ajuda a manter a integridade da eleição e também ajuda a construir a confiança no processo democrático. Without proper vote counting, ou seja, sem a contagem adequada de votos, ou without proper counting apenas, ou without proper count, the campaign wouldn't have a fair outcome. The campaign wouldn't have a fair outcome, ou seja, a campanha não teria resultado justo. A fair outcome ou a fair result. Tá? Para finalizar, só quero dizer, onde estão os eleitores? Onde estão os eleitores? Eleitor, em inglês, é voter. Então, eleitores, voters. Então, onde estão os eleitores é where are the voters? Where are the voters? Certo? Se eu quero dizer a contagem de votos foi fraudada por aquela campanha, eu digo the vote counting was frauded by that campaign. The vote counting was frauded by that campaign. A contagem de votos foi fraudada por aquela campanha. Certo? The vote counting, ou apenas the counting, ou apenas the count, was frauded by the campaign. Certo? E com isso nós fechamos o conteúdo da aula de hoje, temas relacionados à eleição. Queria saber se ficou alguma dúvida, se você quer que eu volte para explicar mais alguma coisa, dar mais exemplos. Pode ficar à vontade com o chat, com o microfone, o que for melhor para você. Certo. O ritmo da aula de hoje, vocês preferem que amanhã seja mais lento, mais rápido, mesmo ritmo? Certo. Bom, pessoal, então obrigado por participarem da aula de hoje. Eu vou enviar para vocês mais tarde os slides, os exercícios. A gente volta amanhã para dar continuidade. Pode enviar atividade, pode enviar dúvida no grupo ou no privado a qualquer momento, tá? Fico à disposição de vocês. Amanhã estamos de volta para dar continuidade na matéria às 4h15, às 8h15 e às 9h45 da noite. Tá joia? Então, muito obrigado novamente por participarem. Fico à disposição, tá? Uma boa noite, um bom descanso para vocês.